Bem, a gente viu que cultura faz parte da estratégia e a gente acabou de ter um pouquinho sobre estratégia de empresa. Agora, uma reflexão. Eu podia até não ter uma estratégia, mas eu já tenho uma cultura? E a resposta é sim. A sua empresa tem uma cultura. Eu só não sei se é uma cultura que está alinhada com a sua estratégia, ou seja, se é uma cultura que favorece você chegar onde você quer chegar. Porque cultura é um fenômeno natural da união de pessoas. Então, sim, a sua empresa já tem uma cultura. Agora, ela atrapalha ou te favorece? Porque, no fundo, não existe uma cultura errada ou uma cultura certa. O que existe é uma cultura não intencional que foi sendo criada por esse encontro, pela conjuntura de pessoas e de relacionamentos que vão sendo criados à medida que a empresa começa a crescer e eu começo a contratar e trazer mais gente, e uma cultura que está alinhada ou desalinhada com a estratégia. Imaginem vocês quando eu falo do Google. O Google tem uma supercultura. Qual é a cultura que vem na mente quando eu falo de Google? Talvez para vocês tenha vindo criatividade, inovação, diversidade, mais horizontalidade. O que vocês imaginam? Coloque no caderno o que vocês imaginam que é uma cultura Google. Agora reflitam comigo. Vocês acham que essa cultura da Google serviria para o sucesso de um hospital, como por exemplo o Hospital Albert Einstein? Provavelmente não. Então aqui a gente não está falando só sobre uma cultura intencional ou não intencional. A gente está falando uma cultura alinhada ou desalinhada com a estratégia. Agora vamos falar de mercados. Não sei se vocês conhecem, mas existem duas redes americanas muito potentes nos Estados Unidos. O Whole Foods e o Costco. O Whole Foods, ele é um mercado que ambiciona ou quer trazer para o mundo uma alimentação saudável, uma relação com os pequenos produtores locais, uma busca de uma melhoria da qualidade de vida e da saúde das pessoas, mas também do planeta. Então, toda a cultura do Whole Foods ela é voltada para esse aspecto dessa sustentabilidade da natureza, dessas sustentabilidades das relações, dessa individualização, de ver os pequenos produtores como protagonistas daquele local. Já o Costco é o oposto, é uma estratégia totalmente diferente. O Costco ele não está preocupado se a comida é uma comida mais ou menos natural. Ele está preocupado em oferecer o menor preço possível. Então ele vende alimentos no atacado. Então você encontra aquelas barras, por exemplo, de chocolate desse tamanho, né? Onde você encontra sacos de arroz de 20, 30 quilos e você consegue aquilo pelo menor preço possível. Então ele está muito mais preocupado com outro aspecto, com uma acessibilidade. Então a cultura que permeia o Costco, as decisões do time, né? O como o time trata as pessoas é totalmente diferente da cultura que permeia o Whole Foods. Existe uma cultura melhor ou pior? Não. Existe uma que está mais atrelada à estratégia de cada um. Ficou claro para vocês? Então, não existe uma cultura certa ou errada, mas aquela que está alinhada ou não com a sua estratégia. Bem, como eu falei, a sua empresa já tem uma cultura. Como é que você pode descobrir sobre isso? Se você tiver um RH, e aliás, eu reforço aqui o papel do RH, é um papel muito importante. Não estamos falando de um DP, de um departamento pessoal, estamos falando de um departamento que está querendo desenvolver recursos da sua empresa, que são os recursos humanos, as pessoas. Veja, a empresa ela é formada por processos e por pessoas, mas quem realiza os processos são as pessoas. Então, por fim, o maior recurso da sua empresa são as pessoas que ali trabalham. A sua relação com os fornecedores, a sua relação com clientes, perpassam pelas pessoas que ali trabalham. Então, a importância desse profissional dentro da sua empresa. Então, o RH ele pode fazer uma avaliação cultural. Existe uma avaliação como a IBACO, por exemplo, são mais de 90 perguntas. Existem pesquisas diferentes, como a pesquisa de clima organizacional da Gallup, que são 12 perguntas. Mas aqui eu não estou querendo trazer nenhuma delas. Eu estou querendo fazer um desafio para você.
Eu tenho um conjunto de 5, 6 perguntas e eu posso mandar para vocês. Entre em contato com o meu Instagram, sou Dani Leite, _Dani.Leite, e me peça essas perguntas que eu te envio. O que essas perguntas vão tratar? O desafio é o seguinte: dependendo do tamanho da sua empresa, escolhe de 3 a 10 pessoas para falar com elas, de vários níveis hierárquicos, do nível operacional, do nível tático, que são os líderes, e, eventualmente, o nível estratégico, se você tiver algum sócio ou algum líder que realmente seja o seu braço direito. E faça algumas perguntas relacionadas à cultura. Entre em contato comigo que eu te mando 6 perguntas. Não é para fazer uma grande elaboração sobre como está a cultura da sua empresa, mas para você ter uma noção. As pessoas sabem para onde eu quero ir? As pessoas sabem quais são os comportamentos que eu gostaria de ver nessa empresa? Qual é a emoção mais comum aqui dentro? A gente fica mais frustrado? A gente fica mais empolgado? A gente fica mais feliz? Como é que são essas nossas relações? Sobre o que a gente precisa conversar que não tem sido conversado? Então aqui você vai poder ter um apanhado de como anda a sua empresa. Agora lembre-se, independente da sua estratégia, que a gente começou a falar no início desse módulo, um ponto fundamental e que eventualmente talvez você não tenha nem consciência. Todos os colaboradores devem entender do seu negócio. Todos os colaboradores devem saber para onde você quer ir. A sua estratégia precisa ser dividida com as pessoas. O seu sonho de negócio, o que você quer viver, precisa ser dividido entre eles. Senão, como é que eles vão poder te levar até lá? Pense sobre isso e até o próximo módulo.